Homem afirma que lugar da mulher é no fogão, mas pega a lenha quente e enfrenta a surpresa chocante. Roberto sempre foi do tipo que se gabava de suas opiniões sobre a vida. O lugar da mulher é no fogão, que era uma frase que ele repetia quase como uma oração. Marta, sua esposa, ria daquilo, mas no fundo ele achava que estava certo, que o mundo funcionava daquele jeito. Então, quando um inverno rigoroso atingiu a sua cidade, a conversa da família mudou. A casa estava gelada e, como um verdadeiro homem da casa, Roberto decidiu que era hora de buscar lenha para aquecer o lar. Ele vestiu seu velho casaco e saiu, os ventos cortantes o saudando a cada passo. A floresta, com suas árvores nuas e neve acumulada, parecia um cenário de filme, mas não havia tempo para admirações. O frio penetrava em seus ossos. Enquanto avançava, os pensamentos se acumulavam como flocos de neve, um após o outro, até que se tornaram uma tempestade em sua mente. Esse frio todo só serve para lembrar que o lugar da mulher é em casa, não na floresta. Mas algo curioso aconteceu. Enquanto caminhava, ele começou a notar pegadas na neve. Não eram suas, eram menores e mais delicadas. O coração de Roberto disparou. Quem mais estaria ali, naquele gélido lugar? Ele seguiu aquelas marcas, um impulso misturado com ansiedade e curiosidade. As árvores pareciam bochechar segredos e a neve estalava sob seus pés como uma sinfonia sombria. Então, a primeira revelação inesperada. Ao se aproximar de uma clareira, ele viu uma pequena cabana escondida entre as árvores. A fumaça saindo da chaminé era um sinal claro de vida. O que mais poderia haver ali? Esse lugar desconhecido agitou algo dentro dele. Ele se perguntava se Marta tinha um segredo, um local onde ela poderia encontrar paz e liberdade longe dele e de suas ideias antiquadas. O pensamento o portou com a frieza do ar. E então, com um peso pesado no peito, Roberto percebeu que conhecia pouco sobre a vida de Marta. Ele voltava para casa todas as noites, satisfeito com o que tinha construído, sem perceber quantos sonhos poderiam estar sendo enterrados naquelas tarefas diárias que considerava naturais. Enquanto a escuridão começava a envolver a floresta, um nó se formou em sua garganta. Estaria ele tão errado? Mas a busca por lenha não havia chegado ao fim. Ao avistar montes de troncos em uma clareira ao lado da cabana, ele seguiu em frente. Contudo, o que deveria ser simples se tornou um desafio. As lascas de madeira estavam cobertas de gelo e escorregadias. Antes que pudesse reagir, ele escorregou e caiu. Ao bater no chão, um som abafado ecoou. Enquanto se levantava, algo chamou sua atenção. Um objeto prateado reluzindo parcialmente enterrado na neve. Ele se aproximou e, ao desenterrar, viu que era uma pulseira. O coração disparou. Era de Marta. O que ela estava fazendo ali? A nevasca aumentava, mas seu foco não podia mais se desviar. A selfie-confraternização de anos de convicções
começava a desmoronar e dentro dele as questões se multiplicavam. Agora ele estava perdido, não apenas na floresta, mas dentro de suas certezas. O calor da chama que tanto buscava não se comparava ao que ardia em seu peito. A necessidade urgente de entender a verdadeira Marta, a mulher que, mesmo sem fogão, poderia aquecer toda a sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Roberto observava a pulseira de Marta em suas mãos, o frio começou a se infiltrar não apenas em seu corpo, mas em seu coração. A nevasca se intensificava, rodelas de gelo dançavam no ar, e ele sabia que não poderia mais ignorar a realidade de sua esposa. Aquela pequena joia coberta de neve representava algo mais profundo. Algo que ele havia negligenciado por tanto tempo. Se levantou, decidido a entender o que estava acontecendo. Com a pulseira apertada no punho, avançou em direção à cabana, a curiosidade se misturando ao medo. O som de sua respiração errada ecoava na floresta silenciosa. O que Marta estaria fazendo aqui? Pensava. Estava tentando escapar de mim, ou apenas em busca de um lugar para ser livre. Quando ele se aproximou da cabana, a porta rangia levemente e uma luz suave emanava de dentro. Roberto hesitou, uma onda de insegurança apegando-se ao seu peito. Mas a pergunta pulsava: o que mais eu não sei sobre a minha própria esposa? Sem pensar duas vezes, ele empurrou a porta. O que viu dentro fez seu sangue congelar. Marta estava ali, sim, mas não estava sozinha. Um homem alto, com cabelos escuros e piercing na sobrancelha, estava a seu lado. Ele parecia confortável, como se nada com o que Roberto conhecia. A confusão tomou conta de Roberto. Marta olhou para ele e a expressão de surpresa misturou-se rapidamente a uma preocupação genuína. Roberto, o que você está fazendo aqui? A pulseira, ele conseguiu dizer, a voz falhando enquanto seu olhar se fixava no estranho. O que está acontecendo? O homem se levantou, destaque evidente em relação a Roberto. Parece que essa sala não é só para a lenha, não é, amigo? Disse com um sorriso malicioso, cruzando os braços. Saia da frente! Roberto gritou, ofegante. Ele não podia acreditar no que via. Marta, a mulher que ele pensava conhecer, a esposa que considerava tão tradicional, estava ali, envolvida com esse cara. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela avançou, tentando acalmar a situação. Roberto, por favor, deixe-o explicar. Explicar o quê? Ele disparou, o peito subindo e descendo, como se tivesse corrido uma maratona. Você estava escondendo isso? Você está aqui,
num lugar remoto com um desconhecido? Antes que Marta fizesse qualquer menção de resposta, o homem interrompeu. Ela tem coisas que você nunca soube, meu amigo. E acredite, ela não é a única que tem segredos. A revelação atingiu Roberto como uma avalanche. O que seria tão secreto? Marta, outra vida? Ele começou a sentir a dor, nó se formando em sua garganta, e a dúvida se multiplicava. O que mais ele não sabia? Eu só queria que você soubesse a verdade, Marta disse, os olhos brilhando de tristeza. Eu não sou quem pensou que eu era. Esse lugar é para mim um refúgio. A intensidade da revelação quase a fez naufragar. E Roberto percebeu que havia algo maior ali. Não se tratava apenas de um caso ou traição. Existia um novo mundo, escondido sob os preceitos que ele sempre defendeu com tanta firmeza. O homem se aproximou de Marta e, surpreendentemente, pegou uma carta do bolso, estendendo-a para Roberto. Leia isso. Pode mudar tudo o que você acha que sabe. Roberto hesitou, o coração acelerando. Ele olhou para Marta, buscando um sinal, uma explicação. Mas o tempo parecia deixar de existir. O peso do desconhecido pairava sobre ele como a neve que cobria a floresta. A lâmpada na cabana oscilava e a tensão era palpável. O que a carta conteria? A possibilidade de novo caminho ou desmoronamento de tudo o que ele acreditava. Ele se viu paralisado, sem saber se deveria tomar aquela carta ou não, enquanto a frieza da neve penetrava mais fundo em sua alma. Roberto hesitou, o olhar fixo na carta que o homem estendia. O peso da pulseira de Marta em sua mão era como uma âncora, puxando-o de volta à realidade. Ele queria gritar. Por que tudo isso estava acontecendo? Mas antes que pudesse decidir, a porta da cabana estourou de repente. Um brutamontes de casaco escuro, encharcado de neve. Aquele que parecia estar tão à vontade, imediatamente ficou tenso, os olhos se arregalando. Felipe! Marta exclamou, a preocupação estampada em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Roberto ficou paralisado. Felipe? Quem era aquele? A palavra soou como uma faca, cortando ainda mais sua confiança. Ele se sentia como um intruso em sua própria vida. A raiva brotou. Mas uma nova pergunta surgiu. O que mais ele não sabia? O que você faz aqui, Marta? Não era isso que combinamos, Felipe rosnou. A tensão no ar aumentava, um clima de traição e desespero se espalhando. Você não pode se envolver com ele. Nós temos um plano. Um plano? O que isso significava? A cabeça de Roberto girava. Ele queria saber, mas a verdade parecia tão distante. Marta, com lágrimas nos olhos, tentava se explicar, mas as palavras não saíam. O homem ao lado dela ainda a segurava pela mão, uma possessividade que fez o peito de Roberto apertar. Cala a boca, Felipe! Marta gritou, agora com uma chama de desespero. Deixa eu falar, por favor. Roberto sentiu um calor intenso subir por suas veias, a frustração tomando conta dele. Cê sabe quem é ele? Perguntou, a voz tremendo. O que mais está escondendo de mim? Felipe sorriu de forma cínica.
Acho que é hora de você saber, amigo. Marta é mais do que você imagina. Ela não é a esposa perfeita que você pensou que tinha. A verdade é que Marta e eu, nós somos parceiros. Ele fez uma pausa, encarando Roberto com um olhar desafiador. Em tudo, o impacto da revelação foi como um golpe no estômago. Roberto sentiu-se como se tivesse caído de um penhasco. O chão desapareceu sob seus pés. Em tudo, ele repetiu, o coração batendo descompassado. Do que você está falando? Felipe deu um passo à frente, o rosto endurecido. Ela e eu fazemos parte de uma rede. Não é só sobre fogão ou ser dona de casa. Marta e eu trabalhamos juntos. E se você não pode entender isso, bem, é melhor você sair. Agora. Uma rede? O que isso significa? A confusão se misturou à adrenalina. O seu mundo estava desmoronando. Marta com um homem que estava ocultando a verdade dele. A essência da vida que haviam construído juntos era uma mentira. Marta finalmente gritou: Roberto, escuta. Eu não sou quem você pensa. Eu fiz escolhas. E isso não é só sobre você ou eu. É sobre o que eu realmente sou. O desespero fez seu corpo tremer. Ele olhou de um para o outro. A distância entre eles parecia insuperável agora. Você me traiu? Com ele? A traição explodiu no ar como um míssil, e cada sílaba era um veneno. Felipe riu, mas não havia humor, somente desdém. Ainda assim, amigo, você não sabe a pessoa que está prestes a perder de verdade. Se existe um mistério em sua vida, está dentro do coração dela. Um estalo, um silêncio mortal, e então uma explosão de luz e barulho de vidro quebrando vindo de fora. A cabana tremeu. Todos os três se voltaram, surpresos. O ar estava carregado de eletricidade. Uma tempestade prestes a eclodir. A porta bateu violentamente e uma figura encapuzada apareceu à entrada, envolvendo tudo em um mistério ainda mais profundo. Quem está aí? Roberto perguntou, a voz tremendo, aguardando a resposta. O ambiente estava carregado. A verdade agora poderia ser mais aterrorizante do que qualquer um deles esperava. Roberto ficou estagnado, os olhos pregados à figura encapuzada. A atmosfera tonal se alterou com a presença daquele estranho. Uma sombra na porta. O coração disparado e a mente turva, ele se viu sem chão, como se um novo vendaval de segredos estivesse prestes a desabar sobre ele. Quem é você? Sua voz saiu quase como um sussurro, mesmo em meio à tempestade que rugia lá fora. O homem encapuzado deu um passo em direção a eles, e a luz fraca da vela iluminou um rosto conhecido. Era o irmão de Marta, Lucas. A mente de Roberto fervilhava com a revelação. Por que ele estaria aqui? O que estava acontecendo? Lucas? Marta perguntou, a ansiedade transparecendo em seu tom. O que você está fazendo aqui? Eu vim ajudar. Precisamos sair agora. A urgência na voz dele cortou pelo ar gelado. Felipe, desapontado, cruzou os braços. Você não deveria estar aqui, Lucas. Isso não é da sua conta. E você deveria saber que ninguém aqui é o que parece ser. Lucas disparou, seus olhos se dirigindo a Roberto. Eu não queria que você descobrisse assim, mas não temos tempo. A situação é muito pior do que pensei. Roberto estava confuso, sua mente lutando.
para absorver tantas informações. Pior? Como assim? Sua voz tremia ao perguntar. O que você está escondendo, Marta? Marta tem um passado que você nunca soube, Lucas exclamou, a frustração evidente. Ela não é só uma dona de casa. Temos um projeto, uma coisa que pode dar certo. Estamos tentando escapar de algo muito maior. Nesse momento, as luzes piscaram e um estrondo fez o teto da cabana tremer. Uma parte do telhado desabou, espalhando pedaços de madeira e neve por todos os lados. O caos se instalou com a força de um furacão. Roberto saltou para proteger Marta, mas Felipe o empurrou, tentando se afastar do que vinha lá de fora. O que está acontecendo? O desespero agora dominava o cenário. As vozes se misturavam ao barulho crescente da tempestade. O clima mudava a cada segundo e Roberto já não sabia em quem confiar. Os agentes estão se aproximando. Eles sabem onde estamos. Lucas gritou, o pânico estampado em seu rosto. Não há mais tempo. Nós precisamos sair já! Roberto olhou para Marta. Suas emoções uma montanha russa de amor, zanga e confusão. Você não pode apenas sair assim. Você não pode ir com ele. Ele não sabia mais se estava defendendo a esposa ou protegendo a vida que havia construído. Essa é a única forma de escapar, Roberto. Marta argumentou, a voz embargada. Você não entende. Eles estão atrás de nós. Eles sabem de tudo. A tensão aumentava enquanto o som de passos pesados se aproximava da cabana. A mente de Roberto girava em um turbilhão. Ele não conseguia processar que a vida que conhecia era uma farsa, uma rede secreta, um irmão misterioso e agora agentes incrivelmente próximos. O que temos que fazer? Ele perguntou, a determinação começando a surgir no meio do caos. Era preciso agir. O amor deles merecia uma chance, ou talvez o que sobrara dele. Temos que descer pela florestinha e nos encontrar com o grupo. Eles estão esperando. Lucas disse, puxando Marta pela mão. Você vem, Roberto? Ele hesitou. A ideia de se juntar a eles, a um mundo que ele nunca soube, era aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma silhueta na neve. Finalmente, a tempestade estourou sobre eles, revelando que os segredos mais sombrios ainda estavam por vir. Um estrondo de vozes e gritos ecoou, e Roberto, olhando de Marta para Lucas, percebeu que sua escolha poderia desatar uma onda de consequências que mudaria tudo. O mundo que uma vez lhe parecia familiar havia se transformado em algo completamente oposto, e ele estava no centro disso tudo, perdido na floresta, sem saber se voltaria de lá. Roberto ficou paralisado, o olhar fixo na figura encapuzada. Lucas havia chegado como um vento, trazendo uma nova avalanche de perguntas e desconfiança. O peso de tudo o que estava acontecendo escorregava pelas entrelinhas de suas emoções. Ele queria crer em Marta, mas a verdade agora tinha tantos lados que era difícil encontrar o caminho de volta. O que você está escondendo, Marta? O eco de sua dúvida ressoou no ar pesado da cabana, enquanto as vozes externas começavam a se amplificar. Um rugido distante se aproximava, como se algo maligno estivesse à espreita. Roberto, espere, Marta disse, os olhos implorando.
Mas antes que pudesse continuar, a silhueta encapuzada de Lucas parecia se agigantar, e qualquer palavra foi tragada pela tempestade. Felipe, no entanto, não estava disposto a deixar que essa conversa simplesmente fluísse. Se você sabe ou não, não importa. Se eles estão vindo, é porque já sabemos demais. O tom dele era ameaçador, uma sombra de autoridade que escurecia o ambiente. O chão tremeu novamente, a porta arrastando-se enquanto um novo vendaval chicoteava as árvores do lado de fora. O vento assobiava e Roberto conseguia sentir a urgência, a pressão, como se cada instante estivesse prestes a se desintegrar. Lucas respirou fundo, um brilho de urgência nos olhos. Precisamos ir agora. Se deixarmos para depois, tudo vai desmoronar. E você não vai querer fazer parte disso, Roberto. Com um impulso de adrenalina, Marta pegou a mão de Roberto. E a conexão entre eles queimou como uma faísca. Por favor, confie em mim. Nós precisamos ser rápidos. Mas antes que pudessem se mover, um eco estrondoso rompeu o ar e a porta da cabana foi arremessada para dentro. Silhuetas de homens uniformizados entraram, seus rostos ocultos sob máscaras. O pânico tomou conta do lugar, um misto de gritos confusos e confusão reinante. Fiquem onde estão. Estamos aqui para prender Marta. O líder gritou, sua voz imponente cortando a tensão como uma faca. Roberto olhou para Marta, seu coração disparando. Prender? Mas por quê? O que ela fez? Marta! Um dos homens gritou, agachando-se para a frente. Sabemos sobre os seus planos e que você está aqui com eles. Você acha que pode escapar? Um silêncio ensurdecedor se instalou, quebrado apenas pelo vento que uivava. Marta estava pálida, sua expressão de desespero manifestando-se enquanto os olhos dela encontravam os de Roberto. Em um momento, ela parecia uma estranha, apenas alguém que ele nunca tinha realmente conhecido. A luz da vela vacilou. O caos estava prestes a explodir e um novo golpe de revelação se formou no meio do desastre. Então, de repente, Lucas fez um movimento inesperado. Ele avançou, empurrando Marta para trás. Não, não! Eu não deixarei que você a leve. Ao que você se refere? Gritou Felipe em choque. O que você sabe que não nos contou? E foi a partir desse momento, como um estrondo sonoro. Um confronto violento tomou conta da cabana. Lucas sussurrou algo no ouvido de Marta, algo que a fez paralisar. Eu não tinha certeza, mas agora é hora de você saber a verdade. O testamento, Marta, você precisa mostrar, ou ele vai acabar com a gente. As palavras pesadas pairaram no ar como um veneno, e Roberto sentiu seu coração engolir. Testamento? O que estava mesmo acontecendo? Tudo ia de mal a pior. O mundo que conhecia desmoronava em torno dele como um castelo de cartas. Com um estalo, a máscara de um dos homens caiu, revelando um rosto que Roberto conhecia muito bem. Era um amigo de infância, a quem ele havia perdido de vista. Gustavo, você estava comigo em São Paulo! O choque revirou seu estômago. Isso não importa agora, Roberto. Marta, entregue o que eles querem, ou todos nós vamos pagar caro por isso. O olhar de Marta se tornava cada vez mais distante,
enquanto suas memórias giravam em sua mente. Ela segurou forte a sua pulseira, o mesmo acessório que Roberto trouxera da floresta. O peso da verdade estava quase insuportável. Ela finalmente sussurrou: Eu só queria proteger você, mas agora não sei mais como. Sinto que tudo isso foi planejado. Os segredos que estão entre nós vão além do que eu consigo explicar. As sombras se aglomeraram no fundo da cabana e a realidade se tornava turva. O agente de campo gritou para que pegassem Marta e um tumulto se formou. Roberto olhou, desesperado, para Marta. O mundo ao seu redor começou a desmoronar. O vento rugia forte e ele sentiu a tempestade ao seu redor, mas a maior tempestade estava dentro deles. Se os segredos de Marta saíssem à luz, tudo mudaria. Uma onda de choque passava pela cabana enquanto ele se perguntava quem ela realmente era e o que ela realmente tinha a ver com Lucas, Felipe e os planos. A vida nunca seria a mesma e a neve lá fora parecia cobrir não apenas as pistas de um inverno, mas os segredos que mudariam a vida de todos para sempre. Roberto ficou paralisado, o olhar fixo na figura encapuzada. Lucas havia chegado como um vento, trazendo uma nova avalanche de perguntas e desconfiança. O peso de tudo o que estava acontecendo escorregava pelas entrelinhas de suas emoções. Ele queria crer em Marta, mas a verdade agora tinha tantos lados que era difícil encontrar o caminho de volta. O que você está escondendo, Marta? O eco de sua dúvida ressoou no ar pesado da cabana, enquanto as vozes externas começavam a se amplificar. Um rugido distante se aproximava, como se algo maligno estivesse à espreita. Roberto, espere, Marta disse, os olhos implorando. Mas antes que pudesse continuar, a silhueta encapuzada de Lucas parecia se agigantar, e qualquer palavra foi tragada pela tempestade. Felipe, no entanto, não estava disposto a deixar que essa conversa simplesmente fluísse. Se você sabe ou não, não importa. Se eles estão vindo, é porque já sabemos demais. O tom dele era ameaçador, uma sombra de autoridade que escurecia o ambiente. O chão tremeu novamente, a porta arrastando-se enquanto um novo vendaval chicoteava as árvores do lado de fora. O vento assobiava e Roberto conseguia sentir a urgência, a pressão, como se cada instante estivesse prestes a se desintegrar. Lucas respirou fundo, um brilho de urgência nos olhos. Precisamos ir agora. Se deixarmos para depois, tudo vai desmoronar. E você não vai querer fazer parte disso, Roberto. Com um impulso de adrenalina, Marta pegou a mão de Roberto e a conexão entre eles queimou como uma faísca. Por favor, confie em mim. Nós precisamos ser rápidos. Mas antes que pudessem se mover, um eco estrondoso rompeu o ar e a porta da cabana foi arremessada para dentro. Silhuetas de homens uniformizados entraram, seus rostos ocultos sob máscaras. O pânico tomou conta do lugar, um misto de gritos confusos e confusão reinante. Fiquem onde estão. Estamos aqui para prender Marta, o líder gritou, sua voz imponente cortando a tensão como uma faca. Roberto olhou para Marta, seu coração disparando. Prender?
Mas por quê? O que ela fez? Marta, um dos homens gritou, agachando-se para a frente. Sabemos sobre os seus planos e que você está aqui com eles. Você acha que pode escapar? Um silêncio ensurdecedor se instalou, quebrado apenas pelo vento que uivava. Marta estava pálida, sua expressão de desespero manifestando-se, enquanto os olhos dela encontravam os de Roberto. Em um momento, ela parecia uma estranha, alguém que ele nunca tinha realmente conhecido. A luz da vela vacilou. O caos estava prestes a explodir. E um novo golpe de revelação se formou no meio do desastre. Então, de repente, Lucas fez um movimento inesperado. Ele avançou, empurrando Marta para trás. Não, não! Eu não deixarei que você a leve. Ao que você se refere? Gritou Felipe em choque. O que você sabe que não nos contou? E foi a partir desse momento, como um estrondo sonoro, um confronto violento tomou conta da cabana. Lucas sussurrou algo no ouvido de Roberto sentiu seu coração encolher. Testamento? O que estava mesmo acontecendo? Tudo ia de mal a pior. O mundo que conhecia desmoronava em torno dele como um castelo de cartas. Com um estalo, a máscara de um dos homens caiu, revelando um rosto que Roberto conhecia muito bem. Era um amigo de infância, a quem ele havia perdido de vista. Gustavo, você? Estava comigo em São Paulo? O choque revirou seu estômago. Isso não importa agora, Roberto. Marta, entregue o que eles querem. Ou todos nós vamos pagar caro por isso. O olhar de Marta se tornava cada vez mais distante, enquanto suas memórias giravam em sua mente. Ela segurou forte sua pulseira, o mesmo acessório que Roberto trouxera da floresta. O peso da verdade estava quase insuportável. Ela finalmente sussurrou. Eu só queria proteger você, mas agora não sei mais como. Sinto que tudo isso foi planejado. Os segredos que estão entre nós vão além do que eu consigo explicar. As sombras se aglomeraram no fundo da cabana e a realidade se tornava turva. O agente de campo gritou para que pegassem Marta e um tumulto se formou. Roberto olhou, desesperado, para Marta. O mundo ao seu redor começou a desmoronar. O vento rugia forte e ele sentiu a tempestade ao seu redor. Mas a maior tempestade estava dentro deles. Se os segredos de Marta saíssem à luz, tudo mudaria. Uma onda de choque passava pela cabana, enquanto ele se perguntava quem ela realmente era e o que ela realmente tinha a ver com Lucas, Felipe. E os planos? A vida nunca seria a mesma. E a neve lá fora parecia cobrir não apenas as pistas de um inverno, mas os segredos que mudariam a vida de todos para sempre. E então, uma explosão de luz ofuscante iluminou a cabana, como um relâmpago cortando a escuridão. Uma voz familiar gritou em meio à confusão. Marta, o que você fez? Todos se viraram para a porta, e a figura que apareceu foi alguém que Roberto jamais esperava ver. Sua mãe, Maria. O olhar dela estava cheio de dor, confusão e algo que parecia arrependimento. Você não devia estar aqui, ela gritou, e as palavras dele foram tragadas pelo caos. Ninguém sabe a verdade. De repente, a conexão entre os personagens mudou. Uma nova tensão entrou na sala.
Quem era a verdadeira Marta? Que Maria sabia sobre os planos dela? Roberto sentiu a realidade se despedaçando mais uma vez. Ele ficou em choque, sem saber se deveria se aproximar da mãe ou continuar ao lado de Marta. Nessa hora, a única certeza que tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. Roberto ficou paralisado, os olhos fixos na figura encapuzada que agora preenchia a porta. Sua mãe, Maria, estava ali, e tudo parecia um pesadelo. A expressão dela era uma mistura de dor e urgência, como se estivesse em uma corrida contra o tempo. O ar na cabana se tornava denso, comprimindo a todos como um abraço sufocante. "Você não devia estar aqui!" Maria gritou, o medo transparecendo em cada palavra. "Mãe, o que está acontecendo?" Roberto perguntou, o coração acelerando. Sentia a tensão na sala como se tudo estivesse à beira de um colapso. Lucas e Felipe se afastaram, os rostos confundidos pela chegada repentina de Maria. Marta olhou para a mãe com um misto de surpresa e receio. "Eu vim, porque não há mais tempo. Precisamos escapar de uma vez", Maria disse, os olhos arregalados enquanto estudava cada rosto presente. "Marta, você não sabe com quem está lidando. Eles estão perto." A qualquer momento, um grito estrondoso cortou o ar. A estrutura da cabana parecia vibrar. O grupo se voltou, atônito, e a porta se estremeceu, onde um segundo agente invadiu, sua voz firme como uma lâmina. "Marta, você é uma traidora. Você não pode fugir do que fez." Roberto tremia. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O que Marta havia feito? O que Maria sabia? O pânico no ar era palpável. "Mãe, por que você está aqui?" Ele repetiu, quase em um sussurro, enquanto a tensão aumentava. Mas antes que ela pudesse responder, um terceiro homem apareceu na entrada, e a expressão de Maria escureceu. Não, não pode ser." Ela estava visivelmente em choque. O novo encontrado tinha um olhar duro e um sorriso cínico que congelou o sangue de Roberto. "As peças do quebra-cabeça." Victor sorriu, um sorriso que fazia gelar a espinha. "Marta tinha tudo sob controle até agora, mas você a complicou. E agora precisamos resolver isso." As palavras dele ecoaram como um trovão na cabana. Roberto sentiu um nó se formar na garganta. Resolver o quê? Ele exigiu saber, o medo apertando seu peito. Victor se aproximou, seus olhos avaliadores passando por todos ali. O testamento, claro, e a verdade que Marta escondeu por tanto tempo. E, pelo que estou vendo, chega de segredos. Testamento? Roberto mal conseguia processar a revelação. "O que você está dizendo?" Marta, subitamente pálida, se virou para Maria. "Mãe, você sabia? Por que não me contou?" E naquele momento, entre os olhares pesados e cheios de suspense, uma fissura começou a se abrir. Maria respirou fundo, a voz embargada. "Fui eu quem fez o pacto, Roberto. O testamento é uma armadilha, um meio de proteção. E Marta precisava saber a verdade. Elas querem usá-la." Roberto teve a sensação de que o chão estava se desfazendo sob seus pés. "Como assim usá-la? Quem são elas?" A raiva e a confusão se misturavam em um redemoinho dentro dele.
A tensão explodiu quando Marta, com lágrimas nos olhos, exclamou: Eu sou parte de uma linha de mulheres, Roberto. Todas nós temos algo especial e eles sabem disso. Precisamos ir agora. Mas é claro que a presença de Victor era como um monstro que não se intimidava. É hora de você decidir, Marta. Se você não se entregar, as consequências serão desastrosas. A tempestade lá fora rugia, como se refletisse o caos dentro da cabana. Uma sirene ecoou ao longe. O tempo estava acabando. Enquanto a tensão se tornava insuportável, Roberto percebeu que tudo estava prestes a mudar drasticamente. A verdade estava abrindo feridas muito profundas. E a partir daquele instante, nada seria como antes. A vida que ele conhecia, os laços que ele considerava seguros, estavam prestes a ser testados de uma maneira que ele nunca imaginou. E enquanto olhava para Marta e sua mãe, ele pensou: estou preparado para o que vem a seguir? As palavras pairavam no ar e a esperança vacilava, como se a nevasca do lado de fora estivesse apenas começando. Roberto ficou paralisado, os olhos fixos na figura encapuzada que agora preenchia a porta. Sua mãe, Maria, estava ali e tudo parecia um pesadelo. A expressão dela era uma mistura de dor e urgência, como se estivesse numa corrida contra o tempo. O ar na cabana se tornava denso, comprimindo a todos como um abraço sufocante. Você não devia estar aqui! Maria gritou, o medo transparecendo em cada palavra. Mãe, o que está acontecendo? Roberto perguntou, o coração acelerando. Ele sentia a tensão na sala, como se tudo estivesse à beira de um colapso. Lucas e Felipe se afastaram, os rostos confundidos pela chegada repentina de Maria. Marta olhou para a mãe com um misto de surpresa e receio. Eu vim porque não há mais tempo. Precisamos escapar de uma vez, Maria disse, os olhos arregalados enquanto estudava cada rosto. Presente. Marta, você não sabe com quem está lidando. Eles estão perto, a qualquer momento. Um grito estrondoso cortou o ar. A estrutura da cabana parecia vibrar. O grupo se voltou, atônito, e a porta se estremeceu quando um segundo agente invadiu, sua voz firme como uma lâmina. Marta, você é uma traidora. Você não pode fugir do que fez. Roberto temia. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O que Marta havia feito, o que Maria sabia. O pânico no ar era palpável. Marta! Um dos homens gritou, agachando-se para a frente. Sabemos sobre os seus planos e que você está aqui com eles. Você acha que pode escapar? Um silêncio ensurdecedor se instalou, quebrado apenas pelo vento que uivava. Marta estava pálida, sua expressão de desespero manifestando-se enquanto os olhos dela encontravam os de Roberto. Em um momento, ela parecia uma estranha, alguém que ele nunca tinha realmente conhecido. A luz da vela vacilou. O caos estava prestes a explodir e um novo golpe de revelação se formou no meio do desastre. Então,
De repente, Lucas fez um movimento inesperado. Ele avançou, empurrando Marta para trás. Não, não! Eu não deixarei que você a leve. Ao que você se refere? Gritou Felipe em choque. O que você sabe que não nos contou? E foi a partir desse momento, como um estrondo sonoro, um confronto violento tomou conta da cabana. Lucas sussurrou algo no ouvido de Marta, algo que a fez paralisar. Eu não tinha certeza, mas agora é hora de você saber a verdade. O testamento, Marta, você precisa mostrar, ou ele vai acabar com a gente. As palavras pesadas pairaram no ar como um veneno, e Roberto sentiu seu coração encolher. Testamento? O que estava mesmo acontecendo? Tudo ia de mal a pior. O mundo que conhecia desmoronava em torno dele como um castelo de cartas. Com um estalo, a máscara de um dos homens caiu, revelando o rosto que Roberto conhecia muito bem. Era um amigo de infância, a quem ele havia perdido de vista. Gustavo, você estava comigo em São Paulo? O choque revirou seu estômago. Isso não importa agora, Roberto. Marta, entregue o que eles querem, ou todos nós vamos pagar caro por isso. O olhar de Marta se tornava cada vez mais distante, enquanto suas memórias giravam em sua mente. Ela segurou forte sua pulseira, o mesmo acessório que Roberto trouxera da floresta. O peso da verdade estava quase insuportável. Ela finalmente sussurrou, a voz trêmula. Eu só queria proteger você. Mas agora não sei mais como. Sinto que tudo isso foi planejado. Os segredos que estão entre nós vão além do que eu consigo explicar. As sombras se aglomeraram no fundo da cabana e a realidade se tornava turva. O agente de campo gritou para que pegassem Marta e um tumulto se formou. Nesse instante, a porta se abriu de forma violenta, sendo arremessada contra a parede. Uma figura alta e sombria, envolta em um vapor frio, entrou. O que está acontecendo aqui? A voz grave e ecoante reverberou. Todos congelaram. A atenção coletiva se voltando para aquele intruso desconhecido. Roberto sentiu uma onda de terror e alívio ao mesmo tempo. O homem olhou em volta e seu olhar se deteve em Marta, mudando de curiosidade para um reconhecimento instantâneo que gelou o ar. Você finalmente se apresentou, querida. Um silêncio aterrador se instalou. As palavras daquele homem atingiram todos como um raio. A revelação deixou a cabana em um estado de choque absoluto. Marta, quem é ele? Roberto perguntava, a incredulidade estampada no rosto. O que você fez? Marta balançou a cabeça, parecendo perdida. Eu não sei quem ele é. Você sabe sim, ele retrucou, a voz se elevando, a frustração fazendo seu coração disparar. Ele conhece você. Na verdade, somos mais do que amigos. Somos família. O homem sorriu, e os olhos de Marta se arregalaram, quase como se estivesse vendo um fantasma. E naquele momento, a verdade veio à tona, como uma explosão. Eu sou seu pai. A revelação pairou no ar pesado e elétrico, cortando através do caos. Roberto sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Isso não pode ser verdade, ele gritou, o coração batendo descompassado enquanto ele lutava para processar.
Marta olhou para o homem, a pele pálida e os lábios tremendo. Pai, mas você desapareceu. A sua vida está em perigo, Marta. E esse testamento faz parte de um plano que você não consegue entender. Ele olhou ao redor, cada um com expressões de incredulidade. Mas agora precisamos correr. Se não agirmos rápido, tudo estará perdido. E então, com uma velocidade incomum, a tempestade que ainda rugia lá fora parecia agora ser a única coisa que fazia sentido. O passado estava finalmente à espreita e Roberto se viu em um beco sem saída, sem saber quem realmente era e se seria suficientemente forte para enfrentar a verdade que mudaria tudo. A liberdade estava ali, mas o preço pareceria ser mais alto do que ele poderia imaginar. Roberto ficou paralisado, o olhar fixo na figura do homem que dizia ser seu sogro. Você não pode ser meu sogro, murmurou, a incredulidade tomando conta de seu ser. O ambiente, carregado de tensão, parecia girar em torno dele, e a revelação desmoronava a realidade que ele conhecia. O tempo estava correndo, e as palavras de Victor ressoavam, subindo como um eco dentro de sua cabeça. Maria aos poucos foi se aproximando. Seu rosto estava contorcido, e ele pôde ver o medo em seus olhos. Roberto, precisamos sair. Não podemos ficar aqui. O que quer que você esteja pensando, o que quer que você acredite, não pode esperar. Mas ele não conseguia tirar os olhos de Marta, seus sentimentos em pé de guerra. E você? O que isso significa para nós? O desespero tomava conta dele. Ele queria entender, mas tudo parecia um pesadelo. Um passado que nunca soube. Um pai aparecendo do nada. E agora um potencial apocalipse diante deles. A única coisa que precisa ficar clara é que eles estão vindo atrás de nós, gritou Victor, sua voz cortante como vidro. E se Marta não fizer o que é preciso, ela não vai ter outra chance. A pressão estava lá, a adrenalina pulsando. O conto de fadas havia sido despedaçado. Fazer o quê? O que você quer de mim? Marta questionou, a voz tensa. O que está acontecendo? Ela parecia dividida entre a raiva e o medo. Victor se aproximou, seus olhos fixos nos dela, e a intensidade do olhar fez todos se calarem. Você precisa mostrar o testamento. É a única forma de protegê-los. Proteger você e Roberto. Eles estão cientes do seu poder e virão para capturá-la. Você sabe o que isso significa. Uma onda de confusão varreu a sala. Ninguém sabia bem do que se tratava, exceto que o tempo estava se esgotando. Entre gritos e sobressaltos, as perguntas ardentes faziam tum-pum em seu peito. Não vou me entregar a ninguém, Marta gritou, a determinação estampada em seu rosto. As emoções estavam à flor da pele e a tensão parecia palpável. Roberto sentia cada pulsar do coração dela. Ele queria estar ali para apoiar, mas em meio ao caos, a incerteza o cercava. E então tudo mudou. Um barulho alto ecoou do lado de fora, como um tiro, seguido por outros. Fragmentos de madeira se espalharam. A porta da cabana foi arremessada com força numa explosão, estilhaçando a estrutura. O pânico se instalou. Gritos invadiram o espaço. Eles estão aqui! Alguém exclamou. Roberto olhou para Maria. O que está acontecendo? Quem são eles?
O terror contido na voz dele transparecia. Agentes! Eles estão atrás de você, Marta! Maria gritou. Puxando Roberto para longe da entrada, mas a confusão tomou conta e fez com que todos corressem em direções opostas. O barulho se intensificou do lado de fora e a cabana pareceu tremer com a pressão. E de repente, em meio ao caos, a figura de uma mulher surgiu da névoa da tempestade. Era uma mulher que Roberto reconheceria em qualquer lugar. Juliana? Ele exclamou. O estômago de todos se revirou. Não podia acreditar. O que você está fazendo aqui? Juliana, a antiga paixão de Roberto, agora tinha um olhar de determinação. Estou aqui para acabar com isso, disse ela, e a profundidade de suas palavras ecoou na sala. O que vocês não sabem é que eu sou a líder desse grupo. Todos estão atrás de mim. E, se vocês não colaborarem, Marta, estou aqui para te levar. O choque estampou nos rostos de todos. Levar? Mas por quê? Marta gaguejou, sem palavras. Porque a sua linhagem não é apenas uma questão de poder, mas de responsabilidade. E você precisa estar pronta para assumir seu lugar. As palavras de Juliana cortaram o ar. Um vazio se formou. O que estava acontecendo era mais do que um drama familiar. Não era só sobre identidade. Havia uma guerra à espreita. Roberto sentiu um calafrio. Ele havia o futuro de todos. Depende disso. A tensão estourou como um balão. E a realidade que antes parecia sólida, agora estava se desmoronando aos pedaços. As alianças mudavam em tempo real e tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. Roberto se viu em um dilema. O que ele deveria acreditar? Sua cabeça girava com perguntas que nunca teria imaginado fazer. Juliana estava ali, e com ela, o futuro parecia tão incerto. A verdade seria mais devastadora do que qualquer mentira que já vivera. E a única coisa que ele sabia, com certeza, era que a tempestade estava apenas começando. Os conflitos estavam prestes a se intensificar e não havia como voltar atrás. O que aconteceria agora? Quais seriam as consequências da revelação que acabara de eclodir? Os segredos. Expostos a uma luta que poderia mudar tudo. Roberto sentiu seu coração acelerar enquanto a revelação se desenrolava na cabana em meio ao caos. O homem que se apresentava como pai de Marta tinha um olhar sério. A expressão daquela figura imponente fazia todo o grupo tremer, especialmente Marta, cujos olhos mostravam uma mistura de incredulidade e angústia. Eu não posso acreditar que você está aqui depois de todo esse tempo, ela sussurrou, a voz trêmula. Juliana, do outro lado, não perdeu tempo. Precisamos ir agora. Se a verdade for revelada, todos estaremos em perigo. O pânico transparecia em seu tom, e a urgência despertou uma determinação inabalável em Roberto. A porta da cabana estremeceu novamente. Mais agentes podiam estar lá fora, e a pressão aumentava, como um nó na garganta de todos. O que quer que estivesse em jogo, a conexão entre eles estava prestes a se romper. Cale-se! Não há tempo para explicações, Victor gritou, quebrando a tensão. Marta,
Você precisa tomar uma decisão. Entregue o testamento ou a verdade pode ser sua ruína. Roberto olhou para Marta com desespero. O que é isso? O que você não me disse? O que está escrito nesse tal testamento? As palavras saíram de sua boca como se fossem balas. E ele sentiu a angústia forte no peito. Marta hesitou. A luta interna estampada em seu rosto era um verdadeiro reflexo da expectativa de todos. Eu não queria envolvê-lo nisso. Fui enganada por muito tempo. Mas, se você for meu pai... As lágrimas escorriam por suas bochechas, misturando-se à neve que entrava pela porta danificada. Eu farei com que você entenda, filha, ele disse, estendendo suas mãos, como se os segundos que se seguissem fossem vitais. Esse testamento é uma ação de proteção, um meio de sobreviver nesta guerra. Aquele momento mudou tudo. O vento uivava com força lá fora, e os sons se misturavam à intensidade emocional dentro da cabana. Mas havia algo mais. Os agentes iam invadir a qualquer momento. Juliana segurou o braço de Roberto, os olhos fixos nele. Você precisa escolher. Ficar e correr o risco e o ajudar Marta a escapar. Essas pessoas não vão parar por nada. Um estrondo ecoou e a cabana tremia com a pressão externa. As vozes assim, as tensões disparando, enquanto a verdade se desenrolava. Diante deles, escolhe, Marta, agora, ou você perderá tudo e todos que ama, gritou Juliana, sua própria bravura à prova. Marta respirou fundo, a determinação começando a brilhar em seus olhos. Se eu for, você vai ficar comigo, Roberto. Ela olhou, o desespero transformando-se em esperança. Eu não vou a lugar nenhum sem você. Ele estava decidido a lutar pela mulher que amava, mesmo que tivesse que encarar seu passado, e assim a força de suas emoções os uniu. Um laço que resistiria a qualquer tempestade. Roberto rapidamente se virou para o homem que afirmava ser o pai de Marta. Se você tem alguma chance de mantê-la a salvo, tenha certeza de que estarei junto. Vamos escapar. Agora! O pai de Marta cobriu todos com seu casaco e juntos eles se dirigiram pela única saída ainda intacta, o frio cortante do inverno se infiltrando atrás deles. Em movimento, o grupo correu em direção à floresta imersa na brancura da nevasca, cada passo ecoando de determinação. Lá, o desconhecido se tornava uma promessa de liberdade e novas verdades. Mas a segurança ainda era incerta. A luta seria longa e cheia de desafios. E assim, a condição da família agora era uma mistura de alívio e receios, mas dentro deles, um caótico novo entendimento. Cada um deles havia se tornado parte de algo muito maior. Diante da liberdade, o amor se tornou a única certeza capaz de dar sentido àquela nova realidade. Mas o que aconteceria a seguir? Quais segredos mais seriam revelados? O destino aguardava, e enquanto avançavam, a pergunta final ainda pairava no ar. Quem realmente eram todos eles?
Se você chegou até aqui e está tão empolgado quanto eu com essa história incrível, é a hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para dar aquele apoio ao nosso canal e alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos incríveis. E só os verdadeiros fãs sabem da importância dessas ações. Então, não fique de fora.